Nas provas de longa duração, como as 24 horas de Le Mans, de Spa, de Nürburgring, ou a nossa mitológica 1000 milhas, existe um horário mágico conhecido como Golden Hour. Ele começa por volta das 5h45 da manhã, durante o crepúsculo matutino, quando a gente tem uma incidência indireta dos raios solares, mas ele ainda não está visível no horizonte, e vai até às 7 da manhã, quando você já tem o sol visível, mas a incidência dos raios ainda é bem suave. É nessa faixa de horário que os recordes costumam ser batidos, porque a Golden Hour resulta numa combinação perfeita de condições competitivas. Você tem um asfalto completamente emborrachado, com mais de 15 horas de prova, mas ao mesmo tempo a superfície não está tão quente, justamente porque o dia acabou de começar, e você já tem a visibilidade tanto da pista quanto das referências que estão em volta da pista, graças à incidência indireta dos raios solares. Por fim, a gente tem uma admissão de ar mais frio, que resulta em mais potência, e o ar mais frio também refrigera melhor tanto os freios quanto os radiadores, tanto de água quanto de óleo. Antes dessa hora dourada existe um momento quase transcendental na pilotagem, que é o período da noite. Você que é entusiasta, você já dirigiu à noite, sabe bem como é especial e introspectiva essa experiência, a gente explora isso bastante no Flatout Midnight. No autódromo, fora a questão da experiência introspectiva e uma conexão maior entre você e a máquina, que está isolada no ambiente, existe uma série de desafios, muita coisa muda, e a gente vai explorar hoje, aqui no Autódromo de Interlagos, como que é a vida noturna no autódromo com vocês. Pessoal, essa experiência de pilotar à noite é simplesmente eletrizante, ainda mais com esse fator de neblina completamente inesperado, mas que vai dar uma graça ainda maior para esse episódio aí. As primeiras voltas aqui, as primeiras saídas chegam até a ser um pouquinho assustador, é engraçado porque é uma pista que a gente conhece bem o traçado, né? Mas a noite muda completamente a forma como você deve buscar esse traçado. Então, esse é o principal fator de diferença de pilotagem durante o dia e a pilotagem noturna. Quer dizer, a gente tem o mesmo traçado, mas a gente tem uma acuidade visual muito menor, justamente porque a gente tem um facho de luz que limita muito o quanto que a gente consegue visualizar. Então a gente tem um encurtamento do campo visual, mas o principal, ou melhor, um dos fatores principais é a perda das referências nas laterais, né? A visão periférica muda completamente. Então aquela casinha, aquela textura no asfalto, aquela árvore que a gente procurava, tudo isso muda completamente. Então o que acontece? A gente muda também o planejamento de traçado, ou seja, para desenhar aquele mesmo traçado que a gente sempre fez, opa, tô aqui, amigão. Para fazer aquele mesmo traçado que a gente sempre fez, a gente precisa trabalhar com outras referências. Seja o próprio facho de luz, que agora traz uma referência totalmente nova pra gente, seja a sombra que ele desenha, tudo muda, porque aqueles objetos ainda estão ali, você pode até procurar eles, mas a incidência de luz pelo ângulo ser diferente muda. Então o que acontece? Essa aqui é uma curva interessante, por exemplo, que a gente vai entrar agora, inclusive errei aqui, dá uma espalhadinha. O Pinheirinho, aqui a gente tem um breu muito maior. Então planejar a saída de uma curva como essa fica diferente. A gente fica com referências bem mais curtas, todo lado de dentro, amigão. Então a gente muda, a gente trabalha com referências bem mais próximas. Claro, o objetivo da pilotagem à noite ainda é o mesmo da diurna, ou seja, você vai estar sempre procurando referências distantes para você fazer o traçado com visão futura, que a gente chama, né? Vocês lembram daquele episódio que sobre ergonomia que eu expliquei que você tem que estar sempre olhando muito adiante para você encontrar o seu referencial, para você saber, olha, a saída da curva está ali, então eu vou buscar o acelerador mais ou menos por ali, entendeu? Só que aqui, agora com referências são muito mais curtas,
tudo fica bem diferente, né? A gente tem um carro aqui passando por fora agora. E uma coisa que é interessante nessa experiência como um todo é que justamente por a gente ter um campo de visual muito mais estreito, parece que os outros sentidos ficam muito mais sensíveis. Então, por exemplo, a audição fica mais sensível, o tato fica muito mais sensível. Esse cara espalhou muito, hein? Dá um espacinho para ele. Então, o tato fica mais sensível, a audição fica mais sensível, e isso é uma coisa muito interessante do nosso organismo, como funciona esse mecanismo de compensação, né? Isso é uma coisa muito interessante e que, se você prestar atenção quando você vir andar aqui no autódromo à noite, você vai perceber o quanto você percebe outras coisas por a sua visão tá mais limitada. Mas olha, que experiência sensacional, assim. Se você gosta de andar em pista, não recomendo que a sua primeira experiência no autódromo seja à noite, mas se você já tem alguma experiência, tenha essa experiência de andar aqui à noite, porque, nossa, é espetacular. Caras, que experiência eletrizante. A gente parou porque começou a chover, né? Aliás, aconteceu de tudo aqui, né? Teve neblina, depois começou a abrir, né? Chegou a abrir bem no final da sessão, pouco antes de começar a chover. E aí deu para se concentrar bastante. E aí deu para beliscar até um tempo legal, 2.8.2. Talvez desse até para beliscar um 2.7 se a água não começasse a ter caído. E todas aquelas observações que eu fiz on-board continuam valendo. Foi uma coisa muito intensa, todas as suas referências mudam. E até queria complementar com alguma coisa, que aqui a gente tem 22 pontos de luz, 22 torres, né? Cada uma delas tem 4 lâmpadas de 1.500 watts. Então, em termos de luminosidade, sim, quase toda a pista está coberta. Só que em alguns pontos é tão intensa a luz que, ao você passar por ela,
e aí você não tem mais luz, né? A sua pupila, até ela se acostumar, né? Até ela voltar a abrir, dá aquele contraste, você meio que não sabe muito bem onde você está. Isso aconteceu em algumas curvas, por exemplo, o Laranjinha foi assim, a Junção também está assim, o mergulho um pouco assim também. Então aquela sensação de mergulho no escuro ainda permanece. A pista está super segura, está super bem iluminada, né? O pessoal aqui que organizou, tanto a SP Obras quanto a Crazy for Auto estão de parabéns, mas é uma experiência completamente diferente e muito especial. Uma dica, aliás, que a gente não falou é em relação à pressão dos pneus, justamente como a gente falou na introdução do vídeo, o asfalto está mais frio, né? Então o ganho de pressão é um pouco menor, então você consegue trabalhar com pressão um pouquinho mais baixa, e a vida também dos freios e do motor aqui eles adoram, né? Porque refrigera muito mais, então a tendência de você ter fading é muito menor quando você anda à noite, ainda mais uma noite friazinha que nem essa. Foi uma sensação mista entre familiaridade e estranhamento. Uma pista que você conhece, mas numa experiência que te leva ao viciante desconforto de ser forçado a reaprender tudo, que te leva a trabalhar com outras referências, a buscar arriscar um pouco mais que o normal. Você sabe qual que é o traçado a fazer, mas o fim da curva está perdido entre o contraste da luz e da sombra. Como as forças de aceleração e velocidade são muito maiores do que numa estrada, é uma experiência difícil de descrever, a não ser que você tenha vivido. Na calada da noite, é bem mais difícil de encontrar o ritmo e a velocidade pela falta de acuidade visual. O meu astigmatismo ainda forma um halo em volta dos pontos de luz e deixa as coisas um pouquinho mais complicadas. Mas num track night como esse, a experiência introspectiva e misteriosa é o ponto mais especial. Isso me faz pensar sobre como foi competir na época das 1000 milhas no traçado antigo de Interlagos, quando não havia um poste de luz sequer, ou sobre os lendários pilotos que correram as 24 horas de Le Mans numa época da Mulsanne sem chicanes, com carros como o Porsche 956 ou o Mazda 787B. E se eu dissesse para vocês que teremos aqui no Flatout Driving Academy um piloto que teve toda essa experiência em Le Mans e muito mais? Daqui a alguns episódios vocês vão ter uma bela surpresa.